Estou botando na tela alguns desenhos que possuem efeito de fogo, esses efeitos de chamas. Se você está achando algum desses efeitos bonito, esse vídeo é para você, porque nesse vídeo eu explico como que a chama funciona e como que você pode aplicar ela em seus desenhos também e vai ficar extremamente bom. Quantas folhas você já amassou no final do seu desenho por não gostar do resultado que ficou? Já está na hora de você parar de fazer isso. E para isso eu te apresento a solução do curso Anime Sem Dom. Nesse curso possui 6 módulos que vão te ensinar do zero ao profissional do desenho. Você vai aprender todas as técnicas que os profissionais usam. Confere o link na descrição abaixo, tá por um preço super acessível. E aí galera, começando mais um vídeo no canal, quem tá falando é o Wesley. E nesse vídeo vamos aprender a fazer efeito de fogo nos seus desenhos, tá bom? Isso é um efeito muito legal. Vamos começar pelo seguinte, vamos começar pelas cores que vocês vão usar. Vamos analisar essa imagem, que é a imagem de uma chama. Quais são as cores que você identifica aqui? Laranja, vermelho e amarelo. São essas 3 cores que basicamente todos o fogo possui, tá bom? E eu vou explicar como que funciona na parte de você aplicar. Você geralmente vai fazer um degradê e muitas vezes, tá? Não é sempre, mas em alguns casos, melhor dizendo, né? Não é muitas vezes, em alguns casos você vai aplicar branco. Você vai deixar uma parte branca. Mas isso daí dependendo do que você quer na sua chama, tá bom? Mas essas são as 3 cores principais do fogo, são essas: vermelho, laranja e amarelo. Eu tô botando aí no papel as cores que eu vou usar. Uma coisa que também pode ajudar você a fazer é você ter vários tons de laranja, porque o que deixa muito bonito um fogo é você saber fazer um bom degradê. Ou seja, você saber fazer a passagem do vermelho para o laranja para o amarelo. E isso tem uma aula de degradê que eu já fiz, que é muito interessante você ver isso, tá? Que no final desse vídeo eu vou deixar no card para tu clicar. Essa aula é primordial para vocês saberem fazer efeito de fogo bem feito, tá bom? E você possuir vários tons da cor ajuda você a fazer um degradê melhor, tá bom? Então, principalmente na chama. Então, se você tiver um vermelho escuro, um vermelho claro, melhor. Se você tiver um laranja escuro, um laranja médio, um laranja claro, melhor. O amarelo só precisa do amarelo normal mesmo, tá bom? Mas como que você vai começar a aplicar a parte na chama? Primeiro, você vai fazer sempre o formato dela. Aí você pode fazer em laranja mesmo. O formato vai ser só para marcar. No caso agora, tá bom? No caso ali que eu tô fazendo, o formato pode ser em qualquer cor. Pode ser qualquer uma das 3 cores. Por enquanto, tá bom? Já falo mais sobre isso. Mas o que vocês têm que se atentar sobre o formato? A chama, ela é algo muito irregular. Por quê? Porque o estado da natureza dela, aí já vem um papo de química, mas não é um estado físico, não é um objeto. Você não consegue apertar um fogo, você não consegue fazer isso. Isso eu já falei no vídeo que eu ensino a fazer sangue, que eu falo lá que como o sangue tá no estado líquido, você não consegue apertar ele. Isso varia muito seu formato. Inclusive eu vou deixar no card agora para vocês verem que isso vai ajudar vocês a entender nisso que eu tô falando agora. Mas esse fato de você não poder segurar faz que ela seja muito irregular, então ela não é proporcional, podemos dizer assim, ela não é simétrica. Você nunca vai fazer um fogo com as duas partes, com os dois lados iguais. Não, você vai fazer ele com um pouco mais de chama num lado, um pouco mais forte, um pouco mais fino. Você sempre varia, tá bom? Então você nem precisa de referência para fazer fogo. Você vai tirando a ideia aí, fazendo esse tom meio de chama mesmo, de risco, tá bom? Tá? Então atente-se a uma coisa, o formato tem que ser bem irregular e não pode ser proporcional. Então se você for fazer fogo nos dois lados, por exemplo, você faz um fogo que tem um lado na esquerda e um lado na direita. Os dois tem que ter as pontas diferentes para dar um sentido mais natural. O que você começa fazendo? Você vai fazer o formato da chama e o formato você vai aplicar o vermelho.
O vermelho sempre vai ser só o contorno da chama. Por que eu tinha falado que podia ser qualquer cor para você fazer o formato? Isso era só para marcar, mas a cor realmente que você vai forçar ali, podemos dizer, que vai ser o contorno da chama é o vermelho, tá? Eu aconselho vocês a aplicar nessa exata ordem que é a que eu aplico. Vocês aplicam esse contorno em vermelho, depois você vem com laranja fazendo um degradê, tá? E aí que entra no ponto. Se vocês terem assistido a aula, que eu vou deixar no final, a aula, o vídeo, né, que eu estou pensando no curso, que eu também já botei no curso, então eu estou meio que confundindo os dois, mas é um vídeo que aí vocês assistem, que isso vai ajudar vocês a saber fazer esse degradê. Você pega, faz esse contorno do vermelho, vem passando com laranja, fazendo um degradê em direção ao meio da chama. E depois você vem com amarelo e aplica o degradê, e aplica na verdade em toda a chama, né? Então assim você vai misturar as cores. Um ponto importante: você não pode aplicar o vermelho onde só tem laranja ou onde só tem amarelo. Você não pode aplicar isso. O vermelho é exclusivo na borda, é exclusivo contorno. O laranja fica nas bordas, então você não pode botar muito laranja no meio. Por quê? Porque o fogo ele tem essas 3 camadas. O fogo ele é vermelho mais para a ponta, que é a parte mais forte dele, podemos dizer assim. Depois ele vem o laranja, depois lá no meio dele é amarelo. Então assim que a gente desenha, assim que a gente pinta uma chama, nós fazemos o contorno em vermelho, faz um degradê do laranja, aí pode ser que faça o degradê do laranja escuro na parte do vermelho ali, sempre misturando as cores para deixar bem suave a passagem de tom. Depois pode vir com laranja médio, ou pode vir com laranja clara, ou se você não tiver, só pode vir vermelho, laranja, amarelo, já tá bom. Você vai vir em cima de onde você passou o vermelho e você vai puxar um pouco mais, como não só o contorno, fazendo tipo uma borda, tá bom? Que assim você deixa um efeito mais de laranja, tá bom? Isso é importante. Não é só onde você aplicou vermelho que você vai aplicar laranja. Aplica um pouco mais pro lado, puxando um pouco mais. Deixa uma parte que só tenha laranja, tá bom? Aí depois você vem com o amarelo e você aplica tudo, que assim você vai misturar as cores. Você vai misturar o vermelho e o laranja junto com o amarelo e vai ficar um efeito bem legal desse fogo aí que eu fiz, tá bom? Lógico, é uma partezinha pequena que aí não dá tanto aspecto, não dá tanto detalhe, assim, não dá um efeito nossa senhora, mas você vê que ficou bem vivo, e realmente é isso que você tem que procurar quando for pintar um fogo, você tem que deixar ele bem vivo. Estou dando mais esse exemplo, que é uma chama um pouquinho mais complexa, podemos dizer assim. Não, lógico, não é nada, nossa senhora, que de coisa. Mas você vê aquela coisa que eu falei do formato. Você vê que o lado esquerdo é um risco, né? É uma parte de uma chaminha muito mais bonitinha. A da direita eu fiz mais torta, né? Vocês veem que eu fiz uma curva, vocês veem que eu fiz ela maior, ela mais larga. O meio vocês veem também que ele tá bem torto, podemos dizer assim. Por que isso? Porque a chama é irregular. Eu tô repetindo isso todo vídeo nesse canal. Tem um ponto que eu bato bastante, que eu repito várias vezes, que é para você aprender, você realmente aprender aquele ponto que eu sempre guardo como mais importante. Então o fogo ele tem essa irregularidade, você tem que passar isso no seu desenho, tá bom? Então eu fiz esses dois lados diferentes. Eu comecei aplicando essa parte do vermelho, ó, você vê que é o contorno, a parte mais forte. Depois eu vim fazendo laranja e fazendo um degradê, tá bom? Fazendo um degradê para o amarelo. O que tem de diferente nessa chama aqui? Ao invés ela é um pouco maior, um pouquinho mais complexa, mas eu deixo uma parte branca nela na origem. Por quê? Quando origina o fogo, ele tem uma parte branca no meio dele, porque é a parte mais clara do fogo, né? O fogo ele já é algo claro, e quando a parte que dá origem nele é ainda mais clara. Então é normal que tenha alguma parte branca. Não é tão expressiva essas partes brancas, essas partes brancas, elas não são partes tão grandes,
tá? E não são tão comuns. Geralmente as chamas elas são inteiramente pintadas, mas às vezes na origem, onde está começando a chama, pode sim ter alguma parte branca. E foi isso que eu mostrei nesse exemplo. Agora eu tô botando só no contorno, que aí entra na coisa, vocês veem que eu não boto laranja no meio. Eu boto só na borda, porque é isso a parte do laranja. O vermelho é o contorno e o laranja é a borda. O amarelo que é o meio. E vocês veem que dá um efeito bem vivo pra chama realmente, tá? Vocês jamais passem laranja no meio. Não façam isso que vai ficar ruim, tá bom? E a parte branca geralmente é uma parte onde começa ele, tá? E vocês vão conseguir ver isso nessa chama que eu fiz isso. É um detalhe a mais, sendo muito sincero, não é o que vai, nossa, fica muito melhor. Mas é um detalhe que deixa assim um pouco mais realista, podemos dizer assim, deixa um pouco mais natural. E querendo ou não, isso ajuda. Quanto melhor o desenho você conseguir fazer, melhor, obviamente, né? Então, mesmo que um detalhe seja pequeno, ele dá assim um ar melhor, tá bom? Então, já tô quase finalizando essa chama. Eu vou usar alguns exemplos de desenhos meus, que eu vou explicar como que funciona as chamas, que aí você vai conseguir ver exatamente o que eu falei. E vou dar mais algumas dicas, tá bom? Agora eu botei aí na tela esse Todoroki. O que você consegue ver nele? Você vê claramente que a chama tá... Antes de continuar esse vídeo, gostaria de pedir que se você tá gostando desse conteúdo, tá gostando das dicas que eu tô passando, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha pro amigo. Isso me ajuda muito a continuar postando vídeos com dicas, com tutoriais, ensinando não só a fazer o efeito de fogo, mas ensinando a fazer outros efeitos, tá bom? Comenta aí embaixo algum efeito que você queira que eu ensine. Por exemplo, recentemente comentaram para eu fazer o efeito de raio, tá bom? Tô botando um comentário aí na tela. E eu sim vou fazer, tá bom? O vídeo já está até gravado, tá bom? Só vou postar ele. Ou seja, se você quer que tenha algum efeito nesse canal, comenta aí que eu com certeza vou levar em consideração sua sugestão, tá bom? Então, se eu puder contar com a sua inscrição, fico muito feliz. E vamos voltar para o vídeo agora. Afetando a roupa dele. A roupa dele tem amarelo, principalmente naquelas partes brancas. E por que isso acontece? A chama, ela produz uma luz. E a luz da chama é amarela. Não sei se algum de vocês, provavelmente vocês já tiveram essa experiência ou pelo menos já viram alguém acontecendo isso. Chega perto de uma lâmpada LED, azul, verde, qualquer cor. A pessoa fica com a cor da lâmpada LED em si, assim, no rosto dela. Então a lâmpada é azul, a pessoa fica com uma cor azul no rosto. Por que isso acontece? Aquela lâmpada, ela emite uma luz da cor que ela é. E quando você fica próximo dela, você acaba absorvendo essa luz, podemos dizer assim. E assim você também fica com ela, tá bom? Na verdade não é absorvendo, a palavra mais exata, se não me engano, não é refletindo. Então, na chama é a mesma coisa. Você vê que tem a chama no fogo, com o mesmo efeito que eu falei. Vermelho no contorno, laranja na borda, tal. Amarelo, tudo bem, certinho. E do lado, na parte da roupa, na parte do cinto, tem laranja. Por que isso? Porque é como se estivesse brilhando, como se estivesse com a luz da chama, que também acontece isso. Se você ficar perto do fogo, você vai ver que sua mão vai ficar alaranjada, tá bom? Não aconselho ficar perto do fogo, mas isso é só para dar um exemplo. Outro exemplo é esse Endeavor. Vocês veem que ele tá com contorno vermelho, tudo o processo que eu falei, que eu botei na folha. Mas nesse desenho eu já não fiz a roupa do Endeavor ficar amarelada. Por que isso?
Porque o Endeavor nesse desenho, ele já tem muito amarelo, ele já tem muito laranja, ele já tem muito vermelho. Então se eu acabar botando mais essas cores, pode ser que fique muito ruim, pode ser que seja muito saturado o desenho. Então nesse desenho eu achei melhor eu não colocar. Mas sempre que você for fazer o fogo, eu aconselho sim que você aplique esse efeito assim de deixar um pouco mais amarelo, um pouco à volta assim. Isso dá um destaque a mais para a chama, isso dá uma parte mais viva, isso deixa um pouco mais realista o desenho, tá bom? Então, por mais que nesse desenho do Endeavor eu não apliquei isso, eu aconselho que vocês apliquem. Mas como sempre, tem que analisar cada desenho, né? Então esse desenho eu analisei e achei melhor não colocar. Mas isso não é uma regra. O Endeavor, pelo contrário, esse desenho é uma exceção. Outro exemplo é esse Rengoku, que aí o que você consegue ver bem ele. Nesse Rengoku você vê que tem muitas partes brancas, que foi o que eu falei, a origem da chama. Você consegue ver nesse desenho muito nítido que ele começa de baixo para cima, as chamas estão subindo. E isso tá em ênfase, né? É uma parte que você quer deixar bem claro nesse desenho. Então, por isso tantas partes brancas. Você vê que, por exemplo, no lado esquerdo da mão dele, vocês veem que tem uma parte enorme branca. E vocês veem que na roupa dele tem várias partes brancas. E elas têm bastante laranja, bastante amarelo, até chegar no preto. Porque elas estão com muito contato com as chamas. Então elas são muito afetadas pelas cores das chamas. Então nesse desenho você consegue ver muito isso que eu falei do quanto você é afetado. Outra coisa bem importante é vocês conseguem ver que não tem só as chamas grandes, também tem chamas pequenininhas durante o rosto. Isso também é uma coisa que deixa um aspecto mais vivo, um aspecto mais legal, e eu aconselho vocês fazerem também. Finalizando aqui o vídeo, espero que tenha gostado, espero que tenha entendido. Como eu falei, comenta aí alguma ideia de outro efeito para que você queira aprender, que eu com certeza vou estar lendo, com certeza eu vou estar fazendo, tá bom? Então vou botar aí no card o vídeo do degradê, aconselho que você assista, isso vai ajudar bastante. Até um próximo vídeo, tchau!